Eu falava que eu fiz escolha errada, já cheguei a falar pra ele, que eu tinha me arrependido de ter casado com ele. Acabou perdendo a atração. Vinha um pensamento na minha cabeça assim, que eu tinha que curtir a minha vida, né? Então eu fiquei tipo que aberto a mesmo casado, a um outro relacionamento. E foi quando ele decidiu realmente sair de casa. Eu achava que se um dia acabasse o casamento eu não ia sofrer. Eu não ia sentir falta dele, eu ia seguir minha vida, mas aí eu vi o quanto eu estava errada e o quanto eu queria ele de volta. O Mário eu conheci quando eu fui tirar minha habilitação, né? Eu conheci ele na autoescola e desde da primeira vez que eu cheguei na autoescola e conheci ele, eu já me interessei por ele. A primeira coisa que me atraiu na Alexandra foi a parte física, né? Muito bonita, então acabou me atraindo, né? Muito isso. Aí depois eu vi que ela era uma pessoa divertida, né? Pessoa alegre, né? Inteligente, aí acabou isso despertando um interesse a mais aí em conhecer ela mais profundo, né? E eu gostei de tudo dele, achei ele bonito, uma pessoa simpática e eu queria algo com ele, porque eu me interessei desde a primeira vez que eu vi. E aí a gente começou a namorar. Em um ano, nós namoramos, noivamos e casamos. A partir do momento que nós nos casamos, que começou a ver as diferenças, as indiferenças entre mim e ele, que era o modo de pensar, o modo de ser, os gostos, a questão familiar pesava muito. Aquela pessoa que eu achava que era uma coisa, depois no casamento passamos a viver no mesmo teto, aí começou a ser diferente. Então ela sempre queria fazer do jeito dela e eu do meu jeito. Então muito daquela visão que eu tive de início quando eu conheci ele, com o passar dos anos no casamento eu perdi. Eu sempre gostei de me arrumar, mas assim eu não me importava com peso, eu não me preocupava com as minhas vestes, se estava agradando ele ou não. Então eu acabei me deixando de lado e não me preocupei com essa parte do me cuidar dentro do meu casamento. Eu também não me preocupava não, eu também fiquei relaxado também, né? Então não se cuidava também, não fazia nada para agradar também, ou eu tentava fazer alguma coisa, dependendo da reação dela, daí a minha reação era pior, né? Então eu retribuía aquilo que ela fazia de ruim pior. Eu queria, tipo, mostrar para ela que não era da forma que ela estava pensando. Então aí eu comecei a ter um choque e acabou vindo um pensamento na minha cabeça. Casei com a mulher errada. Nós vivemos 10 anos com muita briga, muita discussão, muito altos e baixos. Tempo estava bom, tempo não estava bom, mas a maioria do tempo nesses 10 anos eu falava que eu fiz escolha errada, eu já cheguei a falar para ele, que eu tinha me arrependido de ter casado com ele, que se a gente separasse não tinha problema, esse tipo de coisa. Eu nunca priorizei meu marido, né? Minhas prioridades eram outras, né? O casamento ficou frio, né? Ficou muito frio mesmo. E quando a gente se relacionava, era algo muito frio que me deixava, tinha até briga, né? Um momento que era para ser prazeroso, acabava tendo discussões, né? E eu ia dormir na sala, deixava ela no quarto. Então não tinha, era uma coisa mecânica, né? Tipo, ó, tem que fazer isso, então a gente tem que ter uma intimidade, então vamos ter. Mas não que tinha prazer nisso. E eu não me preocupava com essa questão. Como que ele estava, o que ele pensava, se tinha ok, se não tinha também para mim, não, eu não me importava em relação a isso. Então estava bem frio a nossa relação, em todos os aspectos. Vinha um pensamento na minha cabeça assim, que eu tinha que curtir a minha vida, né? Então eu fiquei tipo que aberto a mesmo casado, a um outro relacionamento. Nesse meio de caminho eu conheci uma outra pessoa, que era o oposto
da Alexandra. Foi quando eu peguei uma foto dele no celular na cama com a amante. O meu casamento já estava muito ruim, mas eu acreditava que esse casamento ia ser mudado, ia ser transformado, que uma hora ia mudar. Mas aí foi o meu fundo de poço, aí eu vi que não ia mudar, que não tinha mais jeito, né? Então as brigas piorou, o esfriamento piorou, ele passou a fazer coisas que ele não fazia. Na minha cabeça eu já tinha acabado o meu casamento ali. A gente só estava morando na mesma casa, mas a minha cabeça já era de uma pessoa solteira e queria curtir, queria sair. E cada vez ele pior, cada vez ele chegava mais bêbado, ele chegava sujo de batom, ele chegava cheirando perfume de mulher. Aí ele pegou algumas roupas, algumas coisas pessoais dele e foi morar com a amante. Aí começaram também muitos ciúmes, briga, discussões, né? Agressão física. Era só confusão. Depois virou também um inferno, muitos ciúmes, né? Quando ele foi embora de casa, foi que eu vi o quanto eu amava ele. O quanto ele fazia falta, o quanto ele foi bom pai, mesmo com briga, discussão. Eu vi o quanto que eu tinha feito errado também. Foram momentos muito difíceis, né? Porque eu achava que se um dia acabasse o casamento, eu não ia sofrer. Eu não ia sentir falta dele, eu ia seguir minha vida. Mas aí eu vi o quanto eu estava errada e o quanto eu queria ele de volta. Eu não aceitava que meu casamento acabasse dessa forma, com uma traição. E foi assim que eu cheguei nas palestras. E não era só o casamento que tinha que ser reconstruído, que tinha que ser restaurado, que antes disso acontecer, eu tinha que cuidar de mim. E cada dia que eu participava das palestras, eu aprendi algo diferente. Cada palestra eu vim embora mais forte, cada palestra era um ensinamento diferente. E mesmo sozinha em casa, eu ia praticando isso. A atitude dela mudou, né? O brilho dela mudou, né? Algo diferente tinha acontecido, né? E ela não se vitimizava mais. Olhava para mim, olhava nos meus olhos, né? Então me tratava uma pessoa normal, assim, né? Eu falei assim, alguma coisa está acontecendo. Quando ele começou a ver essa mudança em mim, foi que despertou o desejo dele de frequentar comigo as palestras, mesmo ele morando com a amante. Aí, como ela estava me tratando muito diferente do que ela me tratava antes, eu fiquei sem jeito de falar para ela não ir e acabava indo, né? Aí eu ia, só que chegava lá, e como muitas das vezes eu estava ainda bêbado, eu chegava, sentava na poltrona e acabava dormindo, não prestava atenção em nada. E aos poucos ele também foi mudando. O palestrante falou e fez eu entender ali, né? Que tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Não ia ter um futuro, eu ia realmente destruir a minha vida. E eu falei, tem jeito, não acabou ainda. Eu voltei outra pessoa, eu voltei ali decidido a abandonar a amante, independente se a minha esposa ia me aceitar de volta ou não. Eu falei, nunca mais eu vou olhar para trás. Tanto que quando eu saí da casa onde eu estava, eu deixei as coisas, eu só peguei algumas coisas e saí, virei as costas, até minhas roupas ficou para trás. Aí ele abandonou tudo, voltou para nossa casa e tudo foi restaurado. Ele se transformou, eu me transformei e o nosso casamento foi restaurado por completo. Parece que eu não fui aquela pessoa lá, né? Pela misericórdia de Deus, nunca mais passou na minha cabeça em trair a minha esposa. Hoje ela é como se fosse uma perna para mim, eu não consigo andar mais sem ela, sabe? Além de mudar o meu interior primeiro, que foi o mais importante, automaticamente eu mudei o meu exterior. Então foi algo automático, eu mudei por dentro, automaticamente mudei por fora
mas também com a intenção de agradar ele, né? Eu falo que quando eu casei eu não tive lua de mel, mas agora sim, a gente vive muito bem, é totalmente transformado. A terapia do amor é uma palestra importantíssima. Para quem está feliz, eu acredito assim, quem está feliz no casamento tem que fazer para manter. E quem está com problema tem que fazer para resolver o problema. Então hoje a gente não tem problema mais no casamento, mas a gente faz essa manutenção toda quinta-feira, né? E isso fez a diferença na nossa vida. Então, se você está bem com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, automaticamente tudo ao redor fica bem. Então, é uma reunião que não tem como não ir, não tem como não participar. Ela faz parte da nossa vida agora, toda semana.